mudando de assunto, vamos falar de política, vamos falar do Supremo Tribunal Federal também. Isso porque hoje teve acareação no STF, o ministro Alexandre de Moraes prometeu e cumpriu. Tivemos, então, a acareação de Mauro Cid e Braga Neto e de Anderson Torres e Freire Gomes. Vamos lá, eu não estou sozinha, a gente tem muito assunto para discutir, para debater na tarde dessa terça-feira e estamos aqui no estúdio hoje com a minha parceira aqui do Metrópolis, colunista Andresa Matais, e temos companhia nova hoje. A jornalista Tânia Monteiro está aqui com a gente também para falar sobre esse assunto, ela que tem um repertório enorme sobre militar, um repertório militar, repertório político, então estamos muito bem acompanhados, você e eu estamos muito bem acompanhados na tarde de hoje para saber sobre todas essas notícias. Muito boa tarde, Tânia, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, participando desse programa, com essa audiência de vocês. Obrigada, Andressa. Andresa, bem-vinda, bem-vinda, parceira. Oi, boa tarde para todo mundo, principalmente aqui para a Tânia, né, que vai nos honrar aqui com a sua presença e com as suas opiniões e vai deixar todo mundo muito bem esclarecido, né, Neila, sobre tudo que está acontecendo aí nesse mundo do Supremo. Exatamente. Quando a gente achou que o Núcleo 1 já tinha falado o que tinha que falar, o ministro Alexandre de Moraes foi lá e disse, não, tem muita coisa aqui que não está batendo. Vamos colocar frente a frente, um de frente ao outro e ver quem é que está falando a verdade. Andresa, por várias vezes, o tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, chegou a prestar depoimentos porque o depoimento anterior não tinha sido esclarecedor, ou seja, era duvidoso. Dessa vez não foi diferente, colocaram ele frente a frente lá no Supremo Tribunal Federal com o Braga Neto e de portas fechadas, né? A gente não tem acesso, não teve informação nenhuma de o que é que está sendo discutido lá. O que sabemos é que não teve aperto de mão, não teve reverência, não teve nada. O que mais a gente pode repercutir desse momento? Pois é, Neila, o advogado, né, do Braga Neto, o doutor Juca, né, que ele é assim conhecido, José Luiz de Oliveira Lima, ele pediu para o ministro Alexandre de Moraes para poder gravar o depoimento. Segundo ele, isso está previsto no Estatuto dos Advogados, né, da OAB. E o Alexandre de Moraes não aceitou. Então, a informação que a gente tem aqui, exclusiva aí para os nossos telespectadores, aí, na nossa audiência do Metrópolis, é que ele vai representar contra o ministro Alexandre de Moraes na OAB, por conta desta negativa de que ele pudesse gravar a audiência. Afinal, essa acareação vai servir de prova para o cliente dele, o Braga Neto, né? Então, eles acham que foi muito bom o resultado da acareação, que o Cid, quando foi chamado de mentiroso pelo Braga Neto, pelos dois fatos que ele imputa, né, ao Braga Neto, que é dele ter dado dinheiro, né, esse é o mais grave, para financiar ali um suposto plano do punhal verde-amarelo, que incorreria na morte do Lula, do próprio Alexandre de Moraes e do vice-presidente Geraldo Alckmin, o Braga Neto disse que isso era uma mentira, que o Cid era mentiroso, e o Cid não respondeu. Então, não reagiu a isso, né? Não reagiu, não disse, olha, quem está mentindo é você, dedo na cara, isso não ocorreu. Então, esta não reação foi considerada pela defesa do Braga Neto como algo que seria quase uma concordância, né, de que ele estava mentindo. Então, vão ter dois movimentos a partir de agora da parte jurídica. Uma ida na OAB para representar contra o Moraes e o segundo é um pedido de anulação, mais um pedido de anulação do depoimento, né, da delação do coronel Cid, porque eles consideram que ele mentiu, inclusive naquela questão das redes sociais, que ele estava proibido de usar as redes, mas na verdade usou. E só que a própria defesa, os próprios advogados, e aí é uma coisa unânime, Neila, dizem que o Alexandre de Moraes blinda muito esse delator e eles não acreditam que possam conseguir reverter essa delação. Quem? Os advogados, né? Os advogados estão fazendo o seu papel, mas não acreditam que o Alexandre de Moraes vai dar algum passo nesse sentido de reverter essa delação do Cid. Andresa, quando você fala de redes sociais, do aspecto das redes sociais com o Mauro Cid, foi esse último episódio que foi divulgado agora, que ele teria uma conta, um perfil falso do Instagram, em que ele estaria, então, conversando com outras pessoas? É esse episódio? É esse episódio. A revista Veja trouxe, né, as provas de que, na verdade, o Cid é quem estava operando ali as redes sociais. Ele criticava o ministro Alexandre de Moraes. O pessoal do Bolsonaro está até brincando, né, que nunca viu um delator que, na verdade,
critica mais o juiz do que o seu delatado. Então, esse episódio, como ele estava proibido de usar as redes sociais, então ele mentiu à justiça, né, de que ele não estaria usando, é o que a defesa do Braga Neto e de outros réus aí nesse processo vão tentar usar para anular a delação do Cid, que é chamado entre os advogados, não só o do Braga Neto, de Cid Pinóquio, tamanho as versões que ele tem dado para todos esses fatos que ele delatou. Olha, sabemos que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, depois de muitos anos, foi o primeiro governo em que a gente teve o militarismo tão incutido dentro da esplanada dos ministérios, principalmente dentro dos próprios ministérios, das pastas. Mas a Tânia trouxe uma informação importantíssima aqui para a gente que eu, de fato, não tinha parado para pensar. Tânia, conta para nós o que você estava dizendo aqui para a gente sobre essa questão de ser a primeira vez que houve uma acareação envolvendo militares. Tudo é muito inédito nesse processo todo, né? A acareação de um general com um tenente-coronel é uma coisa que não se tem muito na história, não é uma coisa que esteja muito acostumada a acontecer, né? E isso tudo acaba criando um mal-estar, de alguma forma, nas Forças Armadas, particularmente no Exército, né? No caso, por exemplo, da decisão do Alexandre de Moraes de não deixar que fosse gravado ou filmado ou de alguma forma, né, se tornasse explícito todo esse confronto, para os militares, para o Exército, não foi uma coisa ruim. Por quê? Ali você veria um enfrentamento, às vezes até um bate-boca, uma xingação, a gente não sabe o que poderia ter acontecido, entre uma pessoa da mais alta patente da força com um outro tenente-coronel muitos graus abaixo. E isso, para hierarquia e disciplina, é muito ruim, né? Então, deixa uma marca ali que acaba atrapalhando, prejudicando um pouco essa questão toda. E, curiosamente, essa acareação que aconteceu hoje pela manhã ocorreu no mesmo dia que está tendo uma reunião do alto comando do Exército aqui em Brasília. Então, num momento, eu consegui saber que é óbvio que esse assunto, né, embora não fosse pauta, porque temos promoções ali na frente, então não é o assunto da reunião, mas lógico que nos assuntos gerais essas coisas sempre entram e sempre há essas avaliações. Então, embora para o advogado do Braga Neto, do general Braga Neto, e para ele mesmo tenha sido ruim, ele vai entrar na OAB para criticar, para o Exército, para as Forças Armadas, não foi uma coisa ruim, porque evitou esse confronto, evitou essa colocação frente a frente, porque o papel, quando a gente vai tomar conhecimento do que se passou ali em todos os momentos, vai estar escrito numa ata. E o papel é frio, né? Então não tem a emoção, o calor da emoção da discussão. Agora, uma outra coisa curiosa nesse evento, né, Braga Neto versus o Cid, é que os militares, eles constroem as carreiras juntos. E o pai do Cid é um general 4 estrelas, muito amigo do general Braga Neto. E o Cid, por sua vez, foi criado junto com os filhos do Braga Neto. Então, é uma relação ali de tio. É muito comum nas Forças Armadas, entre os militares, os filhos dos colegas chamarem o pai do colega de tio. Então, essa é uma relação que também acaba deixando o Cid ali numa situação um pouco delicada, porque você está lidando com uma pessoa por quem você teve respeito ali, né, a vida toda, por quem esteve ao lado do seu pai, né, a vida toda, e também porque, afinal de contas, é um superior hierárquico a quem ele batia continência até um ano atrás, vamos dizer assim, algum tempo atrás, né? Então, tem muito ineditismo nessa questão toda para ser discutida, para ser abordada, não só a questão da delação, como também como é que isso lá na frente, quando eles forem
julgados também pelo Estatuto dos Militares ou pelo Código Penal Militar, porque também tem essa parte militar aí para ser abordada, como que isso vai ser colocado, porque não existe na legislação militar também essa questão da delação premiada, não se discute isso, né? Então, também é uma coisa meio inédita. Então, está cheio de coisa inédita nesse processo todo e tem muita coisa para acontecer ainda daqui para frente. Neila, esse é um ponto interessante que a gente fala pouco, né? E talvez a Tânia possa trazer um pouco mais, que é, além do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, então eles também vão ser julgados pela Justiça Militar, Tânia, é isso? Sim, é porque pode, dependendo do tamanho da pena que ele receber, eles podem, por exemplo, perder a patente, tem outras implicações. Então, tem também uma avaliação dentro do Código Penal Militar, estatutos militares, que são as regras que existem exclusivamente, no caso, para as Forças Armadas, né? Então, também essas outras coisas vão ser colocadas em questionamento em outro momento. Uhum. Exatamente. O Cid segue coronel, então, né? Como é que os militares viram, assim, ele fazer uma delação? Ele virou uma persona não grata ou tem gente que ainda está do lado dele ali? Pois eu até achei essa questão uma questão curiosa, porque é complicado, né? Um tenente-coronel delatar, um general delatar um presidente da República, que no caso era um capitão, né? mas era o presidente da República, era o chefe dele. Então tem várias nuances aí. Mas algumas pessoas também entenderam que ele teria sido muito pressionado e que viu a família ali está sendo colocada na parede, né? O que ia acontecer com a mulher, com os filhos. Então, isso também coloca a pessoa numa situação... É questão de justiça. Aí já deixou de ser uma questão de hierarquia para passar a ser uma questão de justiça, ele se defendendo com os advogados. Então, eu ouvi essas ponderações também, embora seja uma coisa que não existe nesse meio, né? Assim, uma coisa meio diferente, né? Inédita, vamos dizer assim. Mas tem também essa coisa de entender que o cara precisa sobreviver, né? Então, ele está tentando se sair, né, dessa questão, se livrar da melhor forma possível para ele, juridicamente falando, nessa questão. Bom, eu vou mudar um pouquinho de assunto e já a gente volta no assunto acariação. A gente precisa falar um pouquinho